Olá, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar. Você não perdeu a fé, você está cansado. Todo cristão que busca a Deus passa por esse processo. Do pastor ao obreiro, ao missionário, seja quem for na igreja, seja qual for o cargo. Todos cristãos passam por esse processo. É um processo bem complicado, porque quando você já está um certo tempo, quando você já tem uma certa maturidade na fé, um certo sabedoria espiritual, você consegue lidar melhor. Mas quando você está começando, está engateando, está aprendendo, é um pouco desafiador, porque aí é onde muitas pessoas saem da presença de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui achando que perdeu a fé, achando que algo esfriou dentro de você, achando que não é mais o mesmo. Mas deixa eu te dizer algo com verdade e amor. Você não perdeu a fé, você só está cansado. Cansado de lutar, de esperar, de ser forte o tempo todo. O que acontece, pessoal? Quando você começa a buscar o Senhor, você começa a criar um alertinha ali para o mundo das trevas, para Satanás. Por quê? Porque você parou de fazer aquilo que ele gostava. Então, antes ele não se importava com você, porque você se autodestruía. Então, quando você começa a buscar o Senhor, você começa a aprender, a ter entendimento, ter amor por aquilo, começa a renunciar, começa a mudar suas ações e pensamento, abre um alertinho ali. E aí ele começa a te atacar, entendeu? Então, é onde que vem um cansaço. Ele começa a colocar pensamentos negativos na sua mente. E às vezes, Deus ele trabalha no silêncio. Às vezes Deus responde rápido, às vezes Deus. Enfim, tem diversas formas de Deus trabalhar, mas tem vezes que Deus trabalha no silêncio. Até porque, às vezes, Deus testa a nossa fé. Tá? E é onde entra o cansaço, é onde você ora e você não vê nada se mexendo. É onde você ora, você não sente o Espírito Santo, mas não quer dizer que ele não esteja ali. É uma hora que, tipo assim, fica tudo muito sobrecarregado. E o Satanás começa ali, ó, a se setar. Entenda, gente, quando Deus está calado é onde Ele está mais trabalhando, tá? Mas não é fácil, né? Você quer ouvir algo, você quer uma nuvem se mexendo e ali nada tá acontecendo. Aparentemente, no mundo espiritual, claro que tá, mas no mundo real nada tá acontecendo. E você ora um mês, dois, três, um ano e nada acontece, porque tem pessoas que oram por 10 anos por uma coisa, por algo. Então, assim, começa a vir um cansaço. É onde precisamos orar para que Deus nos renove. Renovo de aliança para que Deus nos traz, nos preencha com a unção dele. Senhor, eu quero ser novo, eu quero esse gás que vem do céu novamente. Então, assim, pedir por renovo. Entendeu? E falar para o Senhor, eu estou cansado. Eu preciso que o Senhor tome a frente, eu preciso que o Senhor faz algo. Que Deus faz? Ninguém fala sobre o cansaço espiritual, é algo que não é tão comum, né? Todo mundo fala de fé forte, fé inabalável, fé que move montanhas. Mas pouca gente fala sobre o peso de permanecer quando nada muda. Sobre continuar crendo quando o coração já está exausto. E foi aí que eu aprendi que o cansaço não é falta de fé. Cansaço é sinal que você ficou tempo demais sustentando tudo sozinho. Eu acho interessante, é por isso assim, é bom. Por isso que fala, a gente não pode caminhar sozinho na fé, pessoal. Precisamos de pessoas. Seja o pastor, seja o seu líder de célula, seja um amigo que também está na fé. Nós precisamos de pessoas que estejam na mesma caminhada que você, porque às vezes você está ali desanimado, a pessoa está animada, às vezes ela está desanimada e você está animado, e um levanta o outro. E é isso. Às vezes, pessoal, estamos passando por um problema que a resposta está na nossa cara e nós não vemos. E aí vem o seu pastor e abre com a sabedoria, abre o seu entendimento, vem um amigo, seja quem for. Então, assim, precisamos de pessoas na nossa caminhada espiritual, tá? Pessoas espirituais também, que estejam buscando também. Precisamos. Confundindo o cansaço com frieza espiritual. Muita gente acha que porque não sente mais a mesma empolgação, porque não chora mais como antes, porque não tem mais palavras nas orações, perdeu a fé.
Mas fé não é um sentimento, fé é permanência. Existem dias em que a fé não grita, ela apenas respira. É o que eu expliquei. Você ora, você não sente o Espírito Santo, você não sente aquele, né? Aquele fervor, aquele calafrio. Você ora, você não sente, você não chora mais. Você ora, Deus não fala nada. Aí você fala, fala, fala. Às vezes você nem sabe mais o que falar. Tem vezes que eu vou para a presença de Deus e falo assim, hoje eu não sei pelo que eu vou orar. Eu não tenho pelo que eu quero orar. Mas eu quero orar pelo que o Senhor quer. O Senhor coloca na minha boca palavras que vem de ti, que o Senhor quer. O que eu devo orar hoje, Senhor? É por minha vida? É pelo meu casamento? É pela minha família? É pelos meus cachorros? É por fulano? É por seu... Eu não sei. Senhor, entra na frente e coloque. Quando é fé, eu tô orando por algo específico que eu nem imaginava. Mas tem vezes também que você vai sem saber, que você vai pedir, que Deus não vai falar, e você fala, 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 e fala, fala, e parece, sabe aquela oração que parece que você pensa assim, meu Deus, não rendeu nada. Toda pessoa tem esse momento, toda pessoa, seja o pastor, seja quem for, mas isso não quer dizer que o céu não recebeu a sua oração, entendeu? Então, assim, é isso. Tem momentos que você vai orar, Deus vai responder, Deus vai falar, vai ser tremendo, vai ser um chororô, e vai ser aquela unção, aquela coisa tremenda e poderosa. E tem vezes que não vai nada se mexer, você não vai sentir nada, você não vai ouvir nada, entendeu? Mas é permanecer, perseverar. O peso de ser forte demais. Você se acostumou a ser forte, segurar tudo, a não cair. E ninguém percebe que quem sempre é forte realmente é, raramente é cuidado. Às vezes você é tão forte que as pessoas pensam que você também não precisa, né, de um abraço, de uma pessoa, de um cuidado, de uma palavra. Não é que tá tudo bem, óbvio, você é forte, mas às vezes precisa, então às vezes a gente precisa também falar. Hoje sou eu que tô precisando, porque às vezes é você tanto que você que cede, é você que você que abraça, é você que cuida, é você que faz. E às vezes você também precisa tirar essa casca tão forte, que não quer dizer que você não seja, mas todo forte tem um dia que está fraco e a gente precisa falar para Deus, Senhor, hoje eu tô fraco. Se você não for o Senhor hoje, eu nem sei o que será de mim, entendeu? E também às vezes é falar para uma pessoa, para um ente querido, para um pastor, para a pessoa correta. A pessoa não vai sair desabafando com quem não vai trazer algo que vem de Deus, entendeu? Não faça isso. Deus vê esse cansaço que ninguém vê. Ele não te julga por estar cansado, ele te chama para descansar. O que Deus faz quando você está cansado? Deus não se afasta quando você está fraco, ele se aproxima. Ele não exige mais de você, ele oferece descanso. Às vezes, o que você precisa não é orar mais alto, nem jejuar mais dias, nem provar mais nada. Às vezes, você só precisa se deitar aos pés de Deus e deixar Ele te sustentar. Esses momentos não é fácil, quando você está fraco, quando você está desanimado, está cansado. Mas quando você vai e deita nos braços do Senhor, eu já tive esses momentos, você sabe, de estar na cama, você se encolher e você parece que você sente que você está no braço de Deus, sabe? E você sente aquele acolhimento, aquele abraço, aquela presença. E aí você está fraco e você começa a se nutrir. É tipo quando você tá ali sem comer por um certo período que você está com muita fome e você começa a ingerir a comida e você começa a vir aquela energia, aquela força. É tipo isso. Nossa, como isso é bom. Como isso é bom, né, gente? Quem já sentiu isso? Escreve aí nos comentários. Nossa, é maravilhoso. Aí não tem preço, né? Quando você se deita assim no braço de Deus, do Pai, e você sente essa presença. Meu Deus, é muito bom. Não tem preço. O que Deus faz quando você está cansado? Deus, desculpa, descansar também é um ato de fé. Descansar não é desistir, descansar é confiar. É dizer, Deus, eu não aguento mais, mas eu confio, eis-me aqui, me ajuda. É entender que você não precisa ser forte o tempo todo, porque Deus continua sendo forte. Quando você não consegue, Deus te guarda, Deus te protege, Deus sustenta por você, entendeu? Você não perdeu a fé. Se tivesse perdido, você não estaria aqui, né, com Deus. Você só está cansado de lutar batalhas longas demais, sem pausa, sem cuidado, sem descanso. E Deus não te chama hoje para correr mais, Ele te chama para parar. Deus não te abandona no cansaço, Ele te acolhe nele, Ele te revigora, Ele te renova.
Ele te preenche, ele enche dessa unção, ele te levanta, ele te acolhe, ele cuida, aí você descansa, aí depois ele te levanta de novo. E você bem mais forte do que você era antes. Esse processo é um processo que precisa de muita fé em Deus, precisa de muita sabedoria, precisa de muita honestidade com o Senhor. Falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu não estou conseguindo, Senhor, tá difícil, Senhor, hoje está complicado, Senhor, eu estou sentindo isso. Seja honesto com Deus, conta o que você está sentindo, não se acanhe. E é isso, pessoal. Muito obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui comigo. Que Deus abençoe todos. Comenta aqui o que você, as suas experiências espirituais com Deus. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima. Tchau.